Olá pessoal, estamos de volta com o Código da Liderança e nós gostamos tanto do Canadá que permanecemos. Este já é o terceiro encontro internacional onde nós falamos sobre liderança na visão de um brasileiro que mora lá fora. Na edição passada nós tivemos o Marcelo Del Padre, um executivo brasileiro que mora no Canadá. E dessa vez nós temos Tatiane De Fácio, que é uma estrategista de carreira e que também mora no Canadá, em Toronto. Tatiane De Fácio, muito obrigado por você ter encontrado um espaçozinho na sua agenda para bater um papo conosco aqui do Código da Liderança. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Danilo, é um prazer estar aqui compartilhando aí, complementando, né, a entrevista do Marcelo, foi bem interessante, mas trazendo aí um complemento a mais aí, para o pessoal que está interessado, né, em saber aí sobre carreira, né, ainda eu vou poder contribuir um pouco com esse tema hoje com vocês. Muito bom, inclusive brasileiros que desejam ir para o Canadá vão encontrar em você um bom auxílio. Explica para nós, Tatiana, como foi essa tua saída do Brasil, se apresenta um pouco sobre aquilo que você faz no Canadá neste momento. Vamos lá, o tempo é teu. Tá bom, obrigada, Danilo. Eu tenho minha carreira, né, eu sou formada em administração no Brasil e eu mudei para o Canadá há 4 anos atrás. Eu decidi vir estudar e eu tive a oportunidade, na sequência de fazer um college aqui na área de negócios, de encontrar uma vaga como recrutadora, né, e eu comecei a recrutar muitos brasileiros e com essa profissão, né, de recrutadora, eu observei o quanto havia uma dificuldade do brasileiro de entender o mercado de trabalho, de como fazer o currículo, como começar a procurar trabalho, e aí eu tive a ideia, né, de estar trazendo a minha consultoria, eu já tinha minha consultoria no Brasil, e eu trouxe aí a extensão dela aqui para o Canadá, para estar ajudando os brasileiros na recolocação profissional. Então, hoje eu tenho consultorias, né, que eu consigo atender a pessoas individualmente, e também tenho a minha mentoria, que eu consigo atender os brasileiros em grupo, né, então hoje o meu foco é fazer com que o brasileiro se realoque o mais rápido possível no mercado de trabalho canadense, ou internacional, né, porque hoje tem muitas pessoas que estão aí buscando uma oportunidade remota, né, então necessariamente você não precisa sair do Brasil para conseguir essa oportunidade. Por conta da pandemia, muitas empresas estão buscando profissionais no Brasil, né, então as pessoas que têm aí o inglês fluente acabam tendo aí essa oportunidade de abranger, né, um leque maior de opções e ser contratado por uma empresa internacional. Legal, realmente, ainda nós estamos na pandemia e essa mudança do mercado do ano passado para cá, de home office, companhia limitada, isso acaba facilitando mesmo a inserção de muitas pessoas que ainda não conseguiram se mudar para um país estrangeiro, mas já conseguem trabalhar remotamente com esse país ou com essa empresa, no caso de um país estrangeiro. Isso é muito bom. Já tem pessoas assim nessa situação? Você conhece ou já está mentorando pessoas assim, Tatiana? Sim, foi meio que por acidente, né? Muitas pessoas me contrataram para vir para o Canadá e por conta do mercado, esse novo mercado que surgiu no Brasil, essas pessoas elas não vieram para o Canadá, elas foram contratadas por empresas no Brasil, né? Estão trabalhando remotamente, estão ganhando em dólar. Então, essa tem sido aí a nova tendência do mercado de trabalho, porque a questão nesse momento hoje, Danilo, é que infelizmente a moeda brasileira, né, o real está desvalorizado, então isso tem sido um atrativo para as empresas estarem contratando a nossa mão de obra, que é super qualificada. Então, você encontra excelentes profissionais no Brasil e que você pode pagar aí um valor de mercado por conta da nossa moeda corrente diferenciado. Então, todos saem ganhando, né? A empresa com a mão de obra qualificada e o brasileiro ganhando aí em dólar e tendo essa possibilidade de se inserir no mercado internacional. Então, eu tive já 2 clientes que me contrataram para vir para o Canadá, mas acabaram ficando no Brasil porque receberam excelentes propostas. É quase que unir o útil ao agradável, né, Tatiana? Ganhar em dólar, ficar na terra e ainda com uma possibilidade, já que ele está tendo essa experiência de relacionamento com uma empresa estrangeira, de, se for o caso, depois ir para fora, né? Exatamente, com certeza, essa é a grande possibilidade, né? Então, cada vez mais as empresas estão de olho no mercado brasileiro, porque realmente temos aí excelentes mão de obras e nós somos muito trabalhadores, muito esforçados, né?
Então, isso é um diferencial do brasileiro, isso chama a atenção aí das empresas. Então, o nosso sucesso no mercado de trabalho aí tem sido realmente um diferencial, porque a gente tem muito para contribuir nesse sentido. Ah, que legal, muito bom ouvir essas coisas. O aquecimento do mercado é uma coisa que todo mundo está esperando que aconteça o mais rápido possível. Vamos falar sobre o canadense. Daqui a pouco a gente vai falar, claro, sobre o brasileiro no Canadá, mas eu queria entrar nessa seara do canadense. O comportamento do canadense sobre a sua carreira, em relação à sua carreira. Como o programa fala sobre liderança, então a gente pode perguntar sobre como o canadense se comporta ao liderar a sua própria carreira, se tem essas preocupações que nós brasileiros temos, não só a sua carreira, mas liderar, às vezes, um pequeno negócio, um negócio maior, enfim, como é a cabeça do canadense em relação à liderança? O que eu percebo aqui, o meu ponto de vista, tá, Danilo, aqui no Canadá eles não têm essa cultura, né, que nós temos de plano de carreira, né, então o brasileiro quando ele entra numa empresa, e eu vejo isso é o maior desafio dos brasileiros quando eles entram nas empresas canadenses, dependendo da empresa não existe plano de carreira, né, então o brasileiro ele acredita que ele vai entrar, ele vai fazer, ele vai ser reconhecido, vai mudar de posição, e isso geralmente não acontece, e é existe aí uma frustração, porque é nossa cultura, né, entrar na empresa, ser promovido, né, ter um cargo de liderança, e aqui não funciona assim. São pouquíssimas empresas que têm plano de carreira. Então, para ter essa visão, eu percebo muito que o canadense, ele vem de na carreira dele é muito mais linear, né, não é essa questão de hierarquia. Então, a gente observa que, às vezes, a pessoa ela está há muitos anos numa empresa, né? Então, eu tenho sempre relatos, os clientes sempre trazem para mim, né? Depois que eles entram na empresa, o que está acontecendo, como que é. Então, às vezes, as pessoas elas estão muito tempo numa empresa, não estão aí almejando um cargo de liderança, né? Eu acredito que é muito cultural isso. Nós somos muito mais competitivos, né? Nessa questão de mercado de trabalho, porque no Brasil a competição é muito maior por conta que sempre temos altos índices de desemprego, então a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre se especializando, né, trazendo, contribuindo aí com mais formações, e aqui no Canadá não funciona dessa maneira. Então, a liderança, eu percebo que ela não... muitas vezes você vê o canadense, ele não quer ter o cargo de liderança, ele prefere evitar o cargo de liderança, porque tá bom aqui, né? Eu tô já fazendo meu trabalho, às vezes o salário que eu vou ganhar como líder é muito pouca diferença por maiores responsabilidades que eu vou ter, né? Então, eu sempre vejo o relato dos meus clientes trazendo, né, o comportamento dos colegas de trabalho e como que funciona a mentalidade do canadense. E a gente observa isso porque é diferente, né? Nós temos essa ambição. Eu acredito que o brasileiro é muito ambicioso. Verdade. E aqui, quando o brasileiro chega, né, já entrando nesse tópico, eu sei que você vai falar na sequência, a gente tem uma ascensão muito rápida, dependendo da empresa, porque a gente tem esse perfil de fazer acontecer e já ter mais chances de crescer internamente na empresa. Que interessante. Na verdade, a gente acaba criando essa imagem de que lá fora você vai ascender e você vai mostrar serviço e daqui a pouco você está como CEO de uma grande empresa internacional, e é bem diferente o relato que você traz da tua experiência, da tua vida profissional, porque você também trabalhou aí, não é? Sim, e aqui tem muitas questões, muitas as pequenas empresas, né? Então, tem pequenas empresas, tem grandes empresas, então o desafio ele acaba sendo dos dois lados, né? Seja uma grande empresa ou uma pequena empresa. E como imigrante, nós temos essa dificuldade de inserção no mercado e também de ascensão dentro da empresa. Existe uma dificuldade, né? Existem aí muitas coisas que estão restritos para o canadense, né? Então, isso é algo que é notório, né? Eu, como recrutadora, eu vivenciei essa experiência e fica muito claro isso, que existe aí essa dificuldade do imigrante, né? Não do brasileiro, mas do imigrante. Uhum. Então, percebe que tanto é que na entrevista existe a pergunta se você tem a experiência canadense, né? Então, a experiência canadense, ela
tira você de concorrer à vaga se você acabou de chegar no país, entendeu? Esse é o desafio que eu trabalho com os meus clientes, né? Então, como você chegar já com experiência de trabalho? Então, hoje, o que eu trabalho com os meus clientes? Com a pandemia, o trabalho voluntário remoto se expandiu, e aqui no Canadá é muito importante a sua experiência com o trabalho voluntário. Então, hoje, os meus clientes, eles já chegam com a experiência canadense, fazendo trabalho voluntário remoto desde o Brasil, né? Então, a gente já conseguiu meio que ultrapassar esse limite dessa pergunta, né? Que é uma pergunta que te exclui no processo de seleção. É muito desafiador você chegar no país, né? Que é um país de primeiro mundo, que é um país considerado que está aberto aos imigrantes, mas que tem essa pergunta eliminatória no processo de seleção, né? Então, é um desafio diário para o imigrante tentar entender essas questões culturais, e eu sempre falo para quem está buscando oportunidade aqui no Canadá, de olhar a empresa, né? Se a empresa não te proporciona a possibilidade de crescimento, e é isso que você está buscando, então você precisa esperar mais para você não se frustrar, porque se você entrou na empresa e você estava esperando, né? Você cria uma expectativa que você vai ter essa ascensão, e aí você não vai ter, você se frustra, e aí você tem que começar o processo de busca novamente, né? Então, é um processo cansativo. Então, eu sempre falo para os meus clientes, pesquisem a empresa, namorem a empresa, verifique se a empresa tem aquilo que você quer. Senão, o seu processo, ele vai ser em vão no final, né? Porque você vai ser contratado e você vai se frustrar, e aí você vai ter que recomeçar o processo novamente para ser contratado por outra empresa. Então, eu acho que é importante, muito ter esse conhecimento, autoconhecimento, né? Eu gosto, eu quero ter uma posição de liderança, é isso que eu quero, é isso que eu busco. Então, então eu vou ter que encontrar uma empresa que esteja aberta a me proporcionar isso, entendeu? Então, é esse trabalho que eu faço com os meus clientes. Excelentes dicas, Tatiana. Depois eu vou cobrar um pouco mais de dicas para você no finalzinho do programa. Continuando essa análise, a gente está analisando aí a mente do canadense, vamos fazer agora com o brasileiro. O brasileiro chegando no Canadá, você é uma delas, não é? Uma brasileira que chegou no Canadá. Quais são as adaptações que são altamente necessárias para a inserção profissional de um brasileiro que chega no Canadá, não fazendo um trabalho remoto, mas chegou de mala e cuia no Canadá, vai ter que se adaptar? Quais são as grandes adaptações que devem ser feitas? E aí você pode utilizar tranquilamente os seus próprios exemplos ou exemplos de alunos. Com certeza. Eu acho, Danilo, e falando muito um pouco, né, que eu fiquei bem surpresa com o que o Marcelo falou, ele falou assim, que ele estava namorando o Canadá há muito tempo, e quando ele chegou, ele enfrentou dificuldades, né, foi bem interessante essa parte. É a segunda vez que eu moro fora do Brasil, né, então eu tive 1 ano de experiência nos Estados Unidos, e mais esses 4 anos de experiência aqui no Canadá. E eu falo que mudar de país é sempre um recomeço. Então, o que isso significa? Significa que quando eu decidi sair do Brasil e fui para os Estados Unidos, eu recomecei. Quando eu decidi sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, eu recomecei, né? E eu decidi sair do Brasil e vir para o Canadá, eu recomecei. Se eu quiser sair hoje do Canadá e voltar para o Brasil ou ir para outro país, é um novo recomeço. Eu acho que o brasileiro, ele tem a dificuldade de entender que é um recomeço, e você vai começar do zero, né? E o que isso significa? Significa que você vai ter que entender que você não vai chegar no patamar que você estava no outro país, entendeu? Você vai ter que voltar alguns passos atrás para estar iniciando, né? Então, tudo é diferente, a sua cabeça já não é mais a mesma, você já está com outras perspectivas. Só que você precisa entender que você está recomeçando no país que você chegou. E eu acho que esse é o maior desafio inicial para o brasileiro, né? De deixar para trás tudo, né? Porque às vezes você tem uma carreira estável, às vezes você teve ali muitos anos, tá? O pessoal geralmente chega com mais de 10, 15 anos de experiência, né, profissional, e como que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar, né? Então, eu acho que pensar que você está recomeçando é um ponto muito importante. Outra questão é o idioma, né? Então, eu já tinha estudado, né? Então, eu estudo inglês desde os meus 15 anos, então são mais de 20 anos estudando inglês.
E não teve jeito, quando eu cheguei no Canadá, mesmo estando no Brasil, eu estava ainda, né, tinha fluência, mas é diferente, você tem que voltar e reacostumar com o idioma, porque você vai ouvir o idioma todo dia. Né? Agora eu estou há um ano trabalhando só com os brasileiros, não tem jeito, o inglês enferruja, tem que voltar a estudar de novo. Então, o idioma, a grande questão do brasileiro é achar que ele não precisa investir no idioma, mesmo estando fora do Brasil. E isso também é outro equívoco, porque geralmente o brasileiro ele vem com a família, então ele não treina o inglês. Ele fica aqui com os filhos, com a esposa, com um monte de amigos brasileiros, e aí o pouco tempo que ele tem, e agora muito menos que a gente vivenciou a pandemia, então a gente não podia quase, né, ter contato ainda com outras pessoas, não tinha mais a interação de um intercâmbio com outros alunos de outras nacionalidades, então isso reduziu muito o aprendizado do idioma, né? E hoje também com as redes sociais, né, Danilo? Eu falo que quando eu morei nos Estados Unidos há um tempo atrás, eu falava com a minha mãe uma vez por mês por telefone, né? Então, eu falava só uma horinha, porque eu ganhava um cartão lá da família que me disponibilizava para ligar, porque a ligação é caríssima. E hoje, com as redes sociais, a gente pode mudar de país, mas pode estar conectado com o Brasil, entendeu? Então, a questão disso, de evoluir o idioma, é outro mito também que o brasileiro acredita, eu vou chegar lá e vou aprender em 3 meses. Não é assim. Então, eu acho que são esses pontos aí que eu destacaria que é mais desafiador aí no início. E entender a cultura, né? O terceiro ponto, como entender a cultura, entender que não é a mesma coisa que o Brasil, algumas coisas você vai ter que adaptar, principalmente essa questão do mercado de trabalho, como que você vai procurar um emprego, e eu falo que é jogar o game, né, não adianta você querer fazer do seu jeito, se você não entender de como que funciona esse jogo do mercado de trabalho, sim, você vai encontrar desafios, e você pode demorar muito mais aí do que você está planejando a sua inserção no mercado de trabalho. Muito legal. Acaba tendo aquela tentação de você querer falar português, não é? Porque está ali... Então, não pode ceder às tentações e tem que evitar espaços que criem essas tentações, né? Só tendo relação com amigos brasileiros e tal, como você falou, perfeito. É bem característico mesmo do brasileiro. Eu quero voltar a me relacionar, quero meus amigos, minha família, e taca a falar português esquecendo do inglês, né? Exatamente. Muito bom. Tati, você... Eu falei Tati, né? Tatiane. Pode falar Tati, não tem problema. Fala que esse entrevistador está muito íntimo aí da entrevistada. Tatiane, como é para você, uma empreendedora, portanto, uma mulher que vai para o Canadá empreender? Claro que você teve a sua experiência como funcionária de empresa, mas você foi e empreendeu, tem o seu negócio. Você vê como mais fácil uma mulher empreender no Canadá do que no Brasil? Bom, eu sempre empreendi, né, e trabalhei no Brasil, né, sempre fiquei nesse formato híbrido, né, de CLT e empreender ao mesmo tempo desde o Brasil. Então, na verdade, eu me sentia muito... O mercado aqui de trabalho no Canadá, ele é muito moroso, né? Eu vou explicar isso com detalhes. Então, não é aquele trabalho que a gente tem no Brasil, que a gente é pilhado no 300 por hora, né? Então, aqui, cada um realmente faz o seu trabalho, não tem aquela questão de, não fez hoje, ótimo, amanhã a gente faz, né? Então, eu falo que entrar no mercado de trabalho é a parte mais difícil, você passar no processo de seleção. Depois que você entra, é mamão com açúcar, né? Eu sempre falo para os meus clientes, fica tranquilo, é difícil, você vai achar que é difícil, mas depois é mamão com açúcar que você entra na empresa. Então, eu sentia que faltava alguma coisa para eu me completar, né? Eu sentia que, mesmo que eu fazia como recrutadora, eu ainda tinha potencial para entregar mais, né? E a empresa que eu trabalhei era uma empresa pequena, né? Não tinha espaço para crescer, não tinha espaço para novos projetos, e eu sou uma pessoa que eu gosto de criar, eu gosto muito eu tenho muitas ideias, então empreender para mim sempre fez sentido por conta disso. Então, quando eu comecei a trabalhar com a minha consultoria, eu usei isso como um hobby, né? Não foi com a intenção de, eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu já tinha o meu trabalho, né?
Isso começou a ficar sério o ano passado, quando eu fui dispensada durante a pandemia, e eu só tinha isso como renda, e aí eu comecei a olhar como, então, eu tenho que fazer isso acontecer, né, tenho que fazer essa empresa dar lucro, né, não era mais um hobby. Então, eu acredito que o Canadá é um país muito fácil de se empreender, tá? Por que eu penso isso? Porque nós, brasileiros, a gente já vem daquele formato que eu falei inicialmente, a gente vem de um mercado muito competitivo, né? Então, a gente tem que ser muito ligado nos detalhes para se dar bem no Brasil, ser o melhor funcionário, né? Para se destacar. Então, aqui, o pouco que você faz, você acaba se destacando. Eu percebo muito isso. E aqui, os empreendedores brasileiros, eu tenho contato com vários empreendedores brasileiros, então você vê as pessoas muito qualificadas, assim, entregar o melhor serviço, o melhor produto. Então, eu vejo que empreender aqui, independente de ser homem ou mulher, você tem aí grandes chances, sim, de se dar bem, porque é muito fácil aqui no Canadá, né? Eu vejo que as coisas fluem com muita naturalidade aqui. Eu vejo que existem várias necessidades que o mercado canadense ele não olhou, porque sempre foi um país de muitas oportunidades, né? Então, se eu talvez não tenho um serviço tão bom e chega um brasileiro que traz um serviço, né, melhor, isso abre muitas portas para os brasileiros nesse sentido, porque eu percebo que a gente tem um nível de excelência muito grande, muito maior, né, do que a gente vê com relação ao canadense em geral. Então, eu percebo que o brasileiro ele tem muito esforço, né, de trazer isso com qualidade, com comprometimento. Então, é muito fácil para você desenvolver o negócio. Então, eu percebo que no Brasil ficaríamos patinando muito tempo, e aqui a gente consegue aí resultados muito maiores num curto tempo, né, falando aí de questão de retorno, né, porque no Brasil, e aqui ele não é o hábito do canadense, ele não tem esse espírito empreendedor, né, então o que acontece também, acho que eu já estou até fugindo um pouco do tópico da pergunta. Eu acredito que não, eu acho que é super importante a gente ter uma ampliação aí do teu comentário, porque faz sentido a gente entender como é mesmo o canadense, o comportamento dele, fazendo essa conexão com o comportamento do brasileiro, como você está deixando bem claro aí. Não está, não? Está ótimo. Então, o que acontece é que o canadense ele não tem esse espírito empreendedor. A gente vê muito disso do imigrante, né? Então, você vê isso muito do imigrante, o chinês chegando, né, trazendo investimento. Você vê muito isso dos indianos. Então, a gente não vê esse pontapé inicial do canadense, né? Quando eu penso no futuro do Canadá, que é algo que eu tenho me feito várias perguntas, como que vai ser o futuro, porque a gente sabe que a economia foi muito abalada com a pandemia, e a única maneira de reverter isso seria através do empreendedorismo, né, de pessoas abrindo negócios para gerarem mais empregos, e ter aí essa possibilidade de ampliar, né, e reduzir o número do desemprego atual que a gente tem. Então, eu percebo essa questão, né, que não vem do canadense essa vontade, né, e sim dos imigrantes que chegam. Então, é interessante porque eu faço geralmente essa análise, né, de como que vai ser esse novo futuro, né, do país, o quanto vai trazer de incentivo para estar abrindo um negócio. Abrem-se pouquíssimas empresas por ano aqui no Canadá, pouquíssimas mesmo. Acho que a quantidade que abre, por exemplo, no Brasil, mensal, eu acho que é correspondente ao anual aqui no Canadá. Nossa, então, nessa pandemia, então, aqui no Brasil, milhares de pessoas tiveram que empreender simplesmente para sobreviver, né? Exato, exatamente. E a questão aqui no Canadá é que existem muitos benefícios do governo, né? Então, os benefícios... Então, quando você nasce canadense, você já tem tantos benefícios, tem pessoas que nem sabem, às vezes, os benefícios que tem. Acaba acomodando, então, né?
Então é uma cultura diferente, né? Não é uma questão, não é uma cultura de sobrevivência como a nossa, né? Que eu falo, nós, do terceiro mundo, a gente tem meio que um alerta de sobrevivência, né? Verdade. A gente tem que estar sempre alerta, né? Então as coisas estão acontecendo aqui, mas a gente, né, 360 graus está olhando o que está acontecendo, e o canadense não tem muito disso porque ele não precisa ter, né? Então, se eu passei por uma crise, o governo está me dando um auxílio, né? As empresas estão recebendo auxílio, né? Eu tenho o governo por trás que está me dando suporte, então eu não preciso me preocupar, eu não preciso pensar em alternativas, alguém está pensando por mim. Perfeito. Então, traz um formato um pouco acomodado, vamos dizer assim, né? Porque você não precisa pensar em soluções. Sim. Está pensando por você, e no caso é o governo. Então, essa questão de que a gente tem que, né, como você falou, a pandemia, eu tenho que sobreviver, então eu vou ter que empreender, não é porque eu quero, né, eu fui obrigado, né, porque foi a condição que me trouxe. Então, a questão do governo ter aqui um amparo muito... eu sempre brinco que é um amparo muito maternal, né? Então, você não precisa... Então, o canadense, ele não tem que ter essa preocupação, né? Eu vou estar tendo uma renda, eu não preciso pensar em empreender, eu não preciso pensar em ter outras soluções. Então, a gente tem esse cenário um pouco diferenciado, né, comparado com o cenário do Brasil. Perfeito. A burocracia é pequenininha por aí, né, para abrir um negócio. Sim, é muito tranquilo, é muito fácil, é muito tranquilo. Então, realmente é o que eu estou te dizendo, né? Mas não são todos, né, que têm essa propensão de querer, né, ir por esse lado de empreender. Muito bom, Tatiana. Em homenagem a você, que é da área da administração, eu tenho uma frase aqui do guru da administração, que é o Peter Drucker. Eu vou pedir para você comentar a frase ao final dela. Tá bom. É o seguinte, atribuída a Peter Drucker: a liderança é a elevação da atuação humana a níveis mais altos. Comenta então, Tatiana. Eu super concordo, né? Eu sou super fã do Peter Drucker quando eu fazia administração. Eu acho que para você atingir outros patamares, a liderança é o caminho, né? Até de autoconhecimento, até de consciência, expansão de consciência. Eu acredito muito que a liderança é o trajeto, né? E todos os momentos que eu desenvolvi, né, na minha carreira, foram os momentos que eu estava liderando. Eu acredito muito que a troca, né, de quando você está ali, né, com um time, porque eu já liderei uma pessoa, já liderei times, eu acho que não importa na questão de números, mas a troca, né, de experiência. Isso, para mim, é algo que não tem preço, e acho que é ali que você consegue ter essa ascensão, né, e atingir aí esse outro patamar. Muito bom. Então, Tatiane, diante de toda a tua experiência como brasileira, morando fora, morou nos Estados Unidos, agora há 4 anos já no Canadá, então, diante de toda essa experiência, para você, qual é o código da liderança? O código da liderança, Danilo, para mim, é liderar pelo exemplo, né? Eu acredito muito que a gente não consegue mudar as pessoas, né? A gente consegue motivar as pessoas, a gente consegue inspirar as pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, a gente sempre quer falar, mas o outro não faz isso, né? O outro não está agindo assim, mas então o que a gente está fazendo, né, para inspirar o outro, para que o outro, porque a gente está liderando ali as nossas amizades, né? Eu falo que a gente pode inspirar nossos amigos, a gente pode inspirar as pessoas da nossa família, mas através das nossas atitudes, né? Então eu acredito muito na liderança pelo exemplo. Então as nossas atitudes é que tem a capacidade aí de transformar as pessoas que nós estamos liderando. E eu acredito muito nisso, até para mudar o mundo, mudar toda a situação que a gente vivencia atualmente. Perfeito, Tatiane. Como eu disse que ia fazer, vou te cobrar aqui algumas dicas bem pontuais para um brasileiro que esteja assistindo o nosso programa Código da Liderança e, poxa vida, era tudo que eu queria, ir para o Canadá, aplicar para o Canadá.
quais dicas a Tatiane De Fácio tem para esse nosso espectador? Bom, eu acho que a primeira dica, vou até ser um pouco redundante, Danilo, mas a gente até conversou na semana passada, é o inglês, né? Não tem como a gente falar. Hoje o mundo ele virou global, né? Não tem mais as barreiras de contratações, né? Como a gente falou no início. Então, para você que quer concorrer para uma vaga internacional, seja aqui no Canadá ou em outro país, ou até mesmo trabalhar remoto do Brasil para uma empresa internacional, é você estar com inglês, né? Então, o inglês hoje, ele é o pré-requisito. E não tem jeito, né? As pessoas me procuram muitas vezes. Eu falei com diversas pessoas ontem. As pessoas querem muito estar aqui no Canadá, mas com o inglês básico, intermediário, não é competitivo para você estar concorrendo para uma vaga, né? Então, você está concorrendo com nativos, você está concorrendo com pessoas que estão falando inglês na Europa, né? Que já tem a fluência no idioma. Então, eu acho que o brasileiro tem ainda essa dificuldade, né, de entender a importância do idioma, o quanto isso é importante. E eu super entendo, a gente sabe que hoje a questão de investir no inglês sempre foi algo valor muito acima, né, do mercado, então a gente entende essa questão, mas é um investimento, gente, você tem que pensar que é um investimento no futuro, né, e para o mercado de trabalho. Então, não vai existir mais com essa transformação digital que estamos vivenciando, com esse novo formato do mercado de trabalho, é bem possível que a gente não fique mais dedicado a apenas uma única empresa, né? Então, que a gente preste serviços para outras empresas. E se a gente já está vendo que alguns países estão enfrentando as crises, então a gente vai ter que ter aí o suporte para prestar serviço para outros países. Então, o inglês ele vai ser primordial para a gente acabar abrindo nossa mente para outras possibilidades. Então, acho que a primeira coisa que eu falaria é a questão do idioma. A segunda coisa que eu falo, Danilo, é entender, né, como que funciona o processo, né? Então, porque muitas vezes as pessoas, elas querem muito, mas elas não têm conhecimento do processo. Então, como que vai fazer, como que vou procurar currículo, procurar trabalho, não é traduzindo o currículo no Google, não é esse formato. Então, é entender como que tem que ser feito, porque eu acho que esse é o maior desafio. E, às vezes, as pessoas, elas só começam a pensar nisso quando elas chegam no Canadá, então, elas perdem muito tempo que elas poderiam estar fazendo outras coisas para estar já trabalhando a carreira delas antes mesmo de chegar no país. Eu acho que o terceiro ponto que eu falo, que é muito importante, mas isso para você que está ouvindo, não necessariamente para você que quer estar vindo para o Canadá, mas é uma dica que eu deixo para a sua vida e para a sua carreira, é o networking, né? É fazer contato, se conectar com pessoas, isso é primordial, é a maneira que você vai ter de sempre retroalimentar os seus contatos e que você nunca, eu falo que é uma pessoa que tem um networking, ela nunca vai precisar procurar emprego, ela nunca vai precisar procurar oportunidade. As oportunidades surgem porque você está sempre ali alimentando a sua rede de contatos, as pessoas estão sabendo o que você está fazendo, o que você está fazendo e para onde você quer ir. Então, eu falo que networking, conexões, é muito, muito, muito importante aí para você alcançar outros patamares na sua carreira, seja carreira internacional ou seja você que não está pensando nisso nesse momento. Muito bom, excelentes dicas, Tatiane De Fácio. Momento final, Tatiane, o tempo é todo teu para você falar sobre projetos, você dividir conosco as suas redes sociais, o tempo é todo teu. Obrigada, Danilo. Bom, eu quero agradecer nessa oportunidade, você tinha me convidado já desde o início do ano, eu fiquei aí, né, ensaiando para dar essa entrevista para você, mas eu acho que eu consegui trazer aí alguns pontos, né, que são de vista com a minha experiência aqui no Canadá. Eu tenho vários projetos, né, inclusive as pessoas podem me achar tanto no LinkedIn, Tatiane De Fácio, ou no Instagram, Tati De Fácio, são as minhas redes sociais. Eu tenho feito um trabalho aí de divulgação de vagas, né, para o pessoal aqui no Canadá.
tenho trabalhado aí com a consultoria individual e a mentoria em grupo para o pessoal que está se planejando e quer encontrar essa oportunidade, seja um trabalho remoto ou aqui no Canadá. Então, eu tenho trabalhado esses 2 formatos aí para estar atendendo os brasileiros. E eu fico à disposição, quem também está pensando em aprender o inglês, eu já estou com uma parceria também com uma escola de inglês, para poder trazer aí essa oportunidade das pessoas pensarem no futuro, né, do trabalho, entender que é uma trajetória, né, a gente não constrói nossa carreira do dia para a noite e a gente precisa aí estar competitivo no mercado. Então eu tento aí ajudar hoje com todas as estratégias para que o profissional consiga aí estar se desenvolvendo e estar atingindo o seu objetivo, tanto no Brasil, né, pensando iniciar essa carreira internacional, porque tem muita gente que está se planejando, né, então está estudando inglês, né, está aí montando suas estratégias, e tem aqueles que já estão um pouco mais avançados, que já estão para chegar no Canadá, e tem aqueles ainda que ainda não tiraram o plano do papel, né, mas já estão aí com os primeiros passos. Então, eu consigo estar ajudando aí em todas as etapas. Muito bom, Tatiane De Fácio, muito obrigado, então, pelo seu tempo, a riqueza que você trouxe para o nosso programa, os detalhes do que é ser um brasileiro e uma empreendedora aí no Canadá. Desejo muita sorte para você, muita saúde, em primeiro lugar, e muita sorte e sucesso aí com os brasileiros no Canadá. E a você... Obrigada, Danilo. Muito obrigado. E a você, muito obrigado por acompanhar mais esta edição do Código da Liderança Internacional, e a gente se vê no próximo programa. Tchau. Tchau, tchau. Show de bola, Tatiane. Você é uma ótima entrevistada.